esse conflito começa agora porque Israel falou, olha, chegou num ponto em que eles estão prestes a ter a bomba atômica, e se eles tiverem a bomba atômica, eles vão lançar aqui. Né? E aí não tem sistema de antimíssil que a gente consiga garantir a segurança da existência do nosso Estado. E aí eles fizeram esse ataque. Teve a reunião do G7 agora, que inclusive o Lula passou várias vergonhas em sequência, não sei se você acompanhou. Me conta. A primeira vergonha foi o G7, né? São as 7 maiores economias do mundo. O Lula, o Brasil não está entre as 7 maiores economias do mundo, mas o Lula participou, falou, e a primeira coisa que ele falou é que o G7 não deveria existir. Então, velho, ele já é de um país que não faz parte do G7, ele foi lá falar, teve a oportunidade de falar, falou no sentido contrário do que os países europeus, do que os Estados Unidos, do que o Canadá se posicionaram, né, de falar, olha, o responsável pela tensão no Oriente Médio não é Israel, é o Irã. É o Irã que ultrapassou, que descumpriu o acordo, é o Irã que financia movimentos terroristas. O Estado de Israel, até acho que foi o primeiro-ministro da Alemanha que falou, na verdade está fazendo um serviço sujo para proteger inclusive nós aqui da Europa, porque o Irã é uma ameaça para a gente também. Mas não é verdade que Israel avança além do próprio território para colonizar lugares, especialmente no norte? Não, porque, vamos lá, o território, quando foi criado, né, foi recriado, né, o Estado de Israel ali na Convenção da ONU, que inclusive foi presidida por um brasileiro, lá Oswaldo Aranha, era um território menor do que o que Israel ocupa agora. Mas por que houve a expansão do Estado de Israel? Porque todos os países muçulmanos em volta, né, invadiram o Estado de Israel, declararam a guerra ao Estado de Israel, e Israel venceu, né? Venceu, e aí nessa vitória ele tomou parte ali de Jerusalém, que antes pela convenção da ONU lá era para ser um território internacional. Essa é aquela guerra do final dos anos 60? E aí eu acho que é a Guerra dos 6 Dias, salvo engano. Tá. Se eu não estiver falando besteira, acho que é a Guerra dos 6 Dias. Tá. E aí, o Estado, inclusive, por exemplo, o território de Gaza, né? Israel ocupou Gaza, né? Porque era um território do Egito, né? Ocupou Gaza e desocupou unilateralmente, sem fazer nenhum acordo, só como um sinal de boa-fé. Você fala, olha, nós nunca quisemos Gaza, nós nunca quisemos esse território, e inclusive tiraram os judeus à força para não sobrar ninguém lá mesmo, e deixaram inclusive as instalações de agricultura, de energia, de infraestrutura, de saneamento básico, que depois a estrutura de saneamento básico de Gaza o Hamas usou para fazer míssil. Eu ouvi essa história. Então, eles desocuparam unilateralmente, o Egito não quis de volta, né, e o Hamas toma o poder ali na faixa de Gaza. Mas Israel não teve a intenção de expandir o seu território ou de dominar outros territórios. Ele foi atacado em 2 guerras, nessas 2 guerras reagiu. E quando a gente estava falando sobre o Iron Dome, o custo de você lançar um foguete da faixa de Gaza, né, no Estado de Israel é de $100. O custo para interceptar esse foguete de $100 é $5.000. Então, assim, a ocupação pós-guerra foi justamente uma maneira deles se defenderem, porque senão era economicamente inviável se manter com aquele estado de ataque em todos os países ao redor, atacando o Estado de Israel. Então, e outro ponto, né? Israel não avançou sobre nenhum território iraniano. Não existe a desculpa, a guerra ali, e por isso que é tão mais complexo do que outros conflitos. Porque, por exemplo, um conflito extremamente complexo é da Rússia contra a Ucrânia. Mas ali ainda existe uma disputa, entre aspas, racional. Porque, tem um território que eu quero. Né? E se eu conseguir esse território, né, a Rússia, estou invadindo, é claro que a Rússia, na minha visão, está errada, está invadindo um país soberano, e aí, mas aquele país estava querendo se tornar membro da OTAN. O país é soberano para querer fazer parte de alianças militares, diplomáticas e comerciais que ele quiser, né? Mas enfim, mas existe um território que a Rússia fala, se eu tivesse esse território, acaba a guerra, né? Se eu anexar essa parte do território ucraniano, acaba a guerra. Ou seja, tem um interesse territorial ali, né? O Irã com Israel, não é que eles querem alguma coisa de Israel, né? Me dá $1 trilhão que eu paro, me dá determinado território que eu paro. Não, é por uma razão religiosa, né, extremista, eles querem matar todos os judeus. Não será que é religioso? Mas é isso que eu acabei de falar. Mas será? Você acha que não? Eu não sei, porque assim... Mas assim,
Isso é a motivação, né, do atual regime iraniano. Mas é claro que também existem outras questões que são as questões geopolíticas que se aproveitam, né, dessa questão para ter uma espécie de guerra por proxy, assim, como se teve na Guerra Fria, né? Então, por exemplo, a gente pode imaginar um cenário em que a China e a Rússia podem enfrentar os Estados Unidos no Irã indiretamente, né? Assim como aconteceu na Guerra Fria, em que nunca oficialmente teve uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas em outros países, em conflitos regionais, eles se enfrentavam indiretamente, né? E eu acho que, claro que o conflito do Irã envolve isso. O Irã está alinhado com a Coreia do Norte, com a China, com a Rússia, e todos esses países têm o interesse de que o atual regime iraniano continue no poder. E aí entra numa questão mais complexa ainda, da disputa de poder dentro do próprio Irã, né? Que aí também tem, enfim, foi derrubado um regime lá décadas atrás que existe uma parcela da população que quer que o regime que foi derrubado volte e que caia o regime atual. E que não é do interesse nem da Rússia, nem da China, nem da Coreia do Norte, de que o regime atual caia, porque o regime atual é aliado, né, E o outro é aliado dos americanos. E outro é aliado dos americanos, dos países europeus, né? Entendi. É porque, assim, o Israel, assim, a informação que eles tinham de que os caras estavam enriquecendo urânio por volta de 80 e tantos % já, não é? Sim. Aí eles começam um ataque sexta-feira passada, né? E aí, cara, começou uma loucura ali, que eu tava vendo os vídeos lá dos mísseis caindo, e é assustador, meu irmão. Assustador. Você falou que o Irã atacou um hospital em Israel, né? Israel, ao atacar o Irã, os principais alvos dele de Israel era o quê? Era as usinas nucleares? Eram alvos militares, né? Líderes militares e instalações militares do Irã, infraestrutura militar também, e os cientistas também que faziam parte do programa nuclear, e as estruturas também que estavam sendo utilizadas para enriquecer urânio. Mas como você bem disse, né, a informação que se tem, né, também posso estar enganado, mas é de que tem lá a 50, 60 metros de profundidade, né, o enriquecimento de urânio, e que o Israel não tem uma bomba capaz de atingir essa instalação. Só os Estados Unidos, que tem uma bomba que, aliás, nunca foi usada numa guerra real, só foi utilizada em exercício militar, que é capaz de perfurar, salvo engano, 60 metros antes de explodir. Né? E aí seria capaz de destruir essa instalação. Porra, que é uma bomba muito sinistra. Mas é que a entrada dos Estados Unidos... Você acha que o Trump entraria nessa dança aí, cara? Eu acho que sim. Ele tem um interesse ali naquela região ali, um interesse muito, que não tem nada a ver com religião, por exemplo. Não tem. Mas o ponto é que, esquecendo os atores externos, né, o conflito ali, do ponto de vista pragmático, é insolúvel. Porque é uma questão de eu quero te destruir, não quero nada de você. Quero que você deixe de existir, entendeu?